Muito antes da Bíblia, antes da Grécia, antes até mesmo do Egito construir suas pirâmides, uma civilização floresceu entre os rios Tigre e Eufrates. Ali, onde hoje está o Iraque, os sumérios ergueram cidades, desenvolveram a escrita, criaram sistemas de leis e, mais impressionante ainda, registraram em tabuletas de argila uma história que desafia tudo o que conhecemos sobre a origem da humanidade. Esses registros falam de seres chamados Anunnaki, deuses, segundo os sumérios, mas não eram apenas entidades espirituais. Os Anunnaki vieram dos céus, desceram em naves brilhantes, criaram os seres humanos e dominaram a Terra. Essa narrativa está escrita em milhares de tabletes cuneiformes, encontrados em ruínas como Ur, Nippur, Eridu e Lagash. Por muito tempo, os estudiosos tradicionais trataram esses textos como mitologia. Mas e se não forem apenas mitos? E se os sumérios estavam relatando eventos reais? Os textos sumérios contam que os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, um mundo distante, com uma órbita elíptica que o faz se aproximar da Terra a cada milhares de anos. Quando Nibiru passou próximo ao nosso planeta, os Anunnaki desceram, não por curiosidade, mas por necessidade. Seu planeta enfrentava problemas ambientais e eles precisavam de ouro para restaurar sua atmosfera. Encontraram esse ouro na Terra, mas extrair o metal das profundezas era trabalhoso. Então, os Anunnaki criaram algo inédito: o ser humano. Através de manipulação genética, combinaram seu próprio DNA com o de hominídeos terrestres, e assim nasceu o Homo sapiens, um trabalhador obediente, um servo, nós. Essa história, descrita em detalhes nos textos antigos, é assustadoramente parecida com o que hoje entendemos sobre engenharia genética. Os sumérios falavam de misturar a argila com o sangue do Deus, o que, em linguagem moderna, seria equivalente à mistura de material genético com um hospedeiro. Os primeiros humanos criados seriam estéreis, mas após ajustes, surgiram os humanos reprodutivos. Foi então que os Anunnaki decidiram não apenas usar os humanos, mas governá-los. Criaram reis, sacerdotes, sistemas sociais e ensinaram aos humanos a agricultura, a escrita, a astronomia. Os grandes avanços da humanidade teriam sido dados por esses seres, mas havia conflitos entre eles. 2 nomes aparecem com destaque nas tábuas: Enki e Enlil. Enki, o deus da sabedoria e da ciência, era o responsável pela criação da humanidade. Enlil, por outro lado, via os humanos como ferramentas descartáveis. Ele não queria que os humanos tivessem consciência ou poder. Quando os humanos se multiplicaram demais, Enlil teria planejado um grande dilúvio para eliminar a criação. Um dos textos mais antigos da história, a Epopeia de Gilgamesh, fala sobre esse dilúvio e descreve como um homem chamado Ziusudra, ou Utnapishtim, foi avisado por Enki para construir um barco e salvar sua família e os animais. Reconhece essa história? Sim, é a mesma do Gênesis, mas escrita milênios antes. Isso levanta uma questão incômoda. A história da Arca de Noé teria sido inspirada em eventos reais? E mais, quem eram esses deuses que queriam exterminar a humanidade? A iconografia suméria é cheia de símbolos intrigantes. Os Anunnaki são retratados com asas, capacetes, pulseiras tecnológicas e objetos parecidos com relógios de pulso. Alguns seguram bolsas, que aparecem também nas culturas maia, asteca e até em esculturas na Índia antiga. O que levavam nessas bolsas? Ferramentas? Energia? Informação? Um dos símbolos mais enigmáticos é o Árvore da Vida, flanqueada por 2 deuses e com um objeto central que muitos acreditam representar o DNA. Os textos também falam de uma estrutura chamada Dur-Anki, a ligação entre céu e terra. Seria um portal, uma estação espacial ou um local de contato. Alguns estudiosos, como Zecharia Sitchin, passaram a interpretar esses textos de forma literal. Para ele, os Anunnaki não eram deuses no sentido religioso, mas sim extraterrestres avançados que colonizaram a Terra.
Sitchin escreveu vários livros argumentando que os mitos sumérios são, na verdade, registros históricos de contatos com seres de outro planeta. A comunidade acadêmica rejeitou Sitchin, mas suas ideias ganharam milhões de seguidores, e ao olhar para os registros antigos, é difícil ignorar as coincidências. Por que tantas culturas diferentes, espalhadas pelo mundo, falam de deuses que desceram do céu? Por que tantas mencionam uma grande inundação, uma criação feita por seres celestiais e a transmissão de conhecimento por entidades superiores? Os egípcios falavam de Thoth, os hindus de Vishnu, os maias de Kukulkan, os astecas de Quetzalcoatl, todos descritos como mestres que vieram das estrelas. Outro mistério é a precisão astronômica dos sumérios. Eles sabiam da existência de planetas que só foram redescobertos séculos depois. Conheciam os movimentos dos corpos celestes com uma exatidão impressionante. Como povos da Idade do Bronze sabiam dessas coisas? Segundo os próprios sumérios, foram os Anunnaki que ensinaram. Mas com o tempo os deuses se afastaram. Os textos falam de guerras entre eles, de destruição, de um momento em que os Anunnaki decidiram deixar a Terra. Alguns prometeram voltar, outros desapareceram para sempre. Mas os humanos continuaram, esquecidos, perdidos, e eventualmente passaram a adorar seus criadores como deuses. Os registros se tornaram mitos, as histórias viraram lendas, e a verdade foi enterrada. Mas os tabletes permanecem, em museus, em bibliotecas, em cofres. Alguns ainda não foram traduzidos, outros são escondidos por conter conteúdo sensível. O que mais pode estar nesses textos? O que nunca chegou ao público? Em 2020, um arqueólogo afirmou que havia encontrado inscrições que falavam de um retorno, uma nova aproximação de Nibiru. Essas informações foram rapidamente desmentidas, mas deixaram um rastro de dúvidas. E se houver um ciclo? E se Nibiru realmente existe, orbitando em torno do Sol em uma rota elíptica, longe da vista dos telescópios convencionais? Em 2016, a NASA admitiu a possibilidade de um nono planeta no Sistema Solar, um corpo celeste massivo, ainda não observado diretamente, mas cujos efeitos gravitacionais podem ser detectados. Alguns ligaram isso a Nibiru. Coincidência? Os sumérios também escreveram sobre erros dos Anunnaki, experimentos que deram errado, criaturas híbridas, seres com deformidades. Há quem diga que essas experiências ainda continuam, que a engenharia genética que hoje praticamos é apenas o eco de algo muito mais antigo. Talvez sejamos os descendentes diretos de um projeto alienígena. Talvez a religião, a ciência e os mitos sejam apenas faces diferentes da mesma história. A história da criação, não por um Deus invisível, mas por seres de carne e osso, de outro mundo, que vieram, dominaram, ensinaram e partiram, mas deixaram sua marca, nos nossos genes, na nossa memória, na nossa busca incessante por respostas. Os sumérios sabiam. Eles deixaram os registros. Agora cabe a nós decifrá-los, porque talvez a maior mentira que nos contaram não seja sobre como fomos criados, mas sobre quem nos criou.